Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Urbancast, o podcast do Urban Cowork. Hoje, Lemel, inaugurando aqui o estúdio, não é, dos investidores VC do meu amigo Amuri. É a maior plataforma de investimentos do Brasil, cujo eu sou sócio, né, de investidor aqui. Já investi em pelo menos umas 5, 6 empresas aqui. Quero já agradecer aqui o Cauê, que está nos auxiliando aqui, o Amuri, né, por ter me convidado para estar nesse espaço, né? E perfeito, né? Um espaço lindo, não é? Sim, agradecemos esse espaço. Gostamos muito do nosso, Sim. Mas aqui estamos muito bem também, muito bem acompanhados hoje aqui também. E que bom, né? Que agora a gente tem mais um lugar, mais uma unidade aí para gravar. Não, e não podcast. Podia ser diferente, né? 2 mulheres. Óbvio. E a nossa convidada, a Paula, maravilhosa aqui. Apresente ela pra gente começar aqui a bater esse papo. Eu sempre fico com essa parte boa de explicar a trajetória dos nossos convidados. Hoje nós trouxemos aqui a Paula Esteves, que tem uma trajetória incrível. Fui eu que a cacei, vou falar no Instagram, stalkeei esta mulher super empreendedora, que tem uma jornada, na verdade, na carreira corporativa como executiva e hoje atua para empoderar e colaborar com outras mulheres para que empreendam e tenham sucesso. Porque empreender todo mundo incentiva, né, Paulo? Agora, de fato, fazer o negócio sobreviver é o que você frisa muito no teu conteúdo e foi o que me chamou a atenção. Mas vamos lá. A Paula é ex-Itaú como executiva na área de inteligência de mercado, só para começar. Trabalhou na FGV como consultora em planejamento estratégico e marketing. Foi diretora da Gil Laser também, que é uma das maiores franquias na área de estética, com uma expansão absurda nos últimos anos. Absurda. E hoje ela atua como mentora, palestrante, escritora e SEO da Worklover, que é uma edtech que funciona como um hub para fazer empreendedorismo social, de impacto social, justamente para cuidar dessas empreendedoras em lugares de vulnerabilidade. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Muito obrigada. Olha, não tem nem o que acrescentar. E fez uma bela apresentação. Obrigada, Mel. Obrigada, Paulo, pelo convite. Espero poder agregar aí um pouquinho com você e com o pessoal que está assistindo. Com certeza. Paula Worklover, não é? Hoje você é chamada, não é, dessa forma. A gente estava falando antes de começar sobre motivação. Eu queria que a gente explorasse um pouco mais esse assunto para a gente começar, porque para mim motivação serve para você iniciar, né, um projeto. A gente está falando de empreendedorismo. Serve para você iniciar, mas não serve para você chegar onde você quer. E você disse que motivação, você leva nos seus treinamentos um taco de beisebol escrito motivação. É o taco motivacional. Eu imagino. Fala um pouquinho o que significa motivação para você e por que você acha que somente motivação não basta? Olha, Paulo, eu acho que motivação só não basta porque a motivação ela é um condutor, mas ela não é o objetivo final. Então, você tem que ter o teu alvo, para onde você está indo, você tem que ter uma meta, um foco muito claro, você tem que ter, depois você tem essa meta, o foco, que eu acho que é a primeira característica assim, de um empreendedor ou de uma pessoa que quer alcançar seu sonho, né? Você tem que ter autoconfiança, muito latente dentro de você. E depois, por último, a resiliência, para você poder se manter no caminho, né? E a resiliência está muito conectada com a parte da motivação, porque eu só consigo me manter resiliente naquilo que eu estou motivado. Sim. É o caminho que a gente costuma pensar. Só que nem todo dia eu acordo feliz, ou nem todo dia eu tive uma boa notícia em relação àquilo que eu estou perseguindo. Alguém vai tentar te dissuadir do seu sonho a todo momento. Coisas vão dar errado para te mostrar qual é o caminho certo. Então, você precisa ter a motivação como catalisador, mas só que tem que ter um isqueirinho ali botando fogo. E esse isqueirinho é a paixão, é aquilo que te apaixona, é aquilo que faz sentido para a sua vida, é o seu propósito. Por que eu vou fazer isso e não outra coisa? Então, o que mantém uma motivação muito acesa é você ter o seu propósito muito claro, metas estabelecidas para alcançar ele, um foco naquela meta, autoconfiança para você poder perseguir, a resiliência para ir até onde você precisar ir para alcançar, porque empreender não é se vai dar certo, é quando, né? Boa. Não, perfeito. Para mim, eu tenho uma frase que eu falo que disciplina, constância e persistência come talento e motivação de café da manhã, não é? É isso aí. Concordo plenamente. Porque
é o dia a dia, né? E a gente sabe, empreendendo, como é difícil, não é, matar um leão por dia, ainda num país que praticamente tudo joga contra o empreendedor, não é? Não quer ajudar, não atrapalha, mas é literalmente jogar contra. A gente tem muita coisa que joga contra, mas é por isso que vem o work lover da situação, porque é isso. Se você se identifica... A gente tem mania, né? Eu vejo muito, eu lido muito com o microempreendedor. E o microempreendedor é mais ou menos assim: nossa, eu vi que meu vizinho deu certo vendendo Natura, então eu vou vender Natura também, só que eu não tenho a menor afinidade com o tema. Mas quando você precisa ganhar dinheiro de alguma forma, você vai fazer aquilo para nem que seja botar o pão e enfim, o arroz e feijão na sua mesa. Legal, você até pode fazer isso, mas se você fizer isso sem ter um alvo de onde você quer chegar, para estar passando por aquilo, você não vai conseguir se manter nesse caminho, ou você vai levar uma vida mediana para sempre. E isso te apequena demais diante da vida. E me conta, qual que foi a sua motivação, qual que foi o taco de beisebol para você deixar de ser uma executiva e começar a empreender? Eu tive, na verdade, eu tive o bichinho do empreendedorismo sempre aí na minha vida. Tá? Meu pai teve que me emancipar com 18 anos, que na época só podia abrir empresa com 21, para eu abrir minha primeira empresa, que chamava WCDOR. Né? Eu não sei se eu posso falar algumas coisas aqui. Pode Qualquer coisa, tudo. bota o pi, tá? Mas era WCDOR, a cagada que deu certo, que eram propagandas atrás de porta de banheiro. Sim. Só que depois de 2 anos e pouco, eu estava no 3º ano da faculdade quando eu comecei isso, aí acabou que não deu certo, porque outros players maiores gostaram da ideia e fizeram. Claro. E aí, depois disso, eu sempre quis trabalhar para os outros, porque eu tinha aquela necessidade de, meu Deus, alguém acredita em mim, eu tenho um vale-refeição, eu tenho um vale-transporte, alguém acredita em mim, alguém investe em mim. Né? E eu custei a entender que quem tinha que investir em mim era eu mesma. Né? Então, por isso que eu coloco a questão da autoconfiança muito forte aí nesse trajeto. E o que aconteceu? Tive transportadora, trabalhei em consultoria, fui para Itaú, depois tive a Geolaser, eu fui franqueada master da rede, né? Eu não era da empresa, eu era uma franqueada, a primeira franqueada da rede, que depois ficou um belo tempo até ser vendida para a Carla Sarne. Eu fiquei aí primeiro ano dela. Depois disso, eu vendi porque eu senti que eu tinha cumprido a minha missão ali. E eu vi que ali ia se tornar uma franquia de fato, no sentido de limites, de regras. Sim. E eu sou um pouco avessa a regras, porque eu preciso criar. E aí, quando aconteceu isso, dia 31 de maio de 2019, eu vendi a empresa. No dia 11 de junho, eu fui fazer uma cirurgia que eu estava querendo fazer. E, gente, eu não tinha tempo para nada quando eu estava na franquia. Abre outra clínica, dá treinamento para todo mundo. Enfim, funcionava como realmente assim o centro ali da franquia. E aí, o que aconteceu? Eu tive um problema de saúde muito grande nessa cirurgia. Fiquei aí, uma cirurgia de 11 horas, eu fiquei 30 dias entre a vida e a morte ali. Nossa. E foi aonde todo dia, sabe? Não sei se você já passou por isso, ou se você que está assistindo já passou. Você fecha os olhos para dormir e você fica inseguro se você vai acordar no outro dia. Então, todo dia eu pedia para Deus, se ele... Naquela época eu não tinha Deus tão forte na minha vida, mas eu falava, cara, se você tá aí, eu prometo que se eu sair dessa, eu vou servir. E eu fiquei 30 dias nisso, assisti tudo que foi YouTube que vocês imaginam. Monja Coen, comecei a estudar muito filosofia. E aquilo começou a preencher minha alma, né? E quando eu saí dali, eu falei, vou fazer uns 3 mesezinhos de sabático. Tive que fazer uma nova cirurgia, né? E aí eu falei, vou ficar uns 3 meses de sabático. Nisso, aí veio o Ano Novo, Carnaval, entrou pandemia. E aí eu comecei a fazer consultoria num lugar que eu fiquei durante a pandemia.
E nessa eu vi aquela coisa de internet e tal, e peguei o carro, numa das vezes que eu fui para lá, peguei um motorista, e ele veio me contando que a esposa dele ia abrir uma loja, ele ia pegar os 25 anos de fundo de garantia dele e investir na lojinha da esposa dele, física, né? Em tempos de pandemia, onde ela costurava a própria roupa que ia vender. Eu falei, não, cara, tá tudo errado. Não é hora de fazer isso. Não, mas ela ama costurar. Eu falei, ótimo, mas vamos transformar essa paixão em algo viável. E aí, nisso, eu comecei a dar assessoria para vários microempreendedores. Eu senti, sabe aquela coisa, o chamado? Porque você já tinha dado consultoria, mas Sim. geralmente para Empresa empresas grande. maiores, não é? Só que aí é que tá, eu gostava disso, mas não fazia mais sentido para mim isso. O que fazia sentido... Aí eu desenvolvi um negócio que chamava Sócia por um Dia e ficava dando mentoria ao vivo toda quarta-feira às 7h. E dava a mentoria ali. Mas você sempre gostou, então, de servir, de ajudar? Ou foi? Sempre. Isso é meu. Mas o meu servir não era só dar emprego, não era só saber que eu estava ajudando algumas famílias. O meu servir era realmente me tornar instrumento para poder modificar vidas. Uma realidade ali. Uma realidade, né? Quando você muda um núcleo, é muito legal. Quando você muda a forma de pensar e agir, você consegue um impacto muito maior. Então, não adianta, é como se fosse aquela coisa, dar o peixe e ensinar a pescar, né? Eu aprendi com o Gilson Rodrigues, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, acredito, do G10 Favelas, que ele fala, a gente não pode dar o peixe nem ensinar a pescar, a gente tem que ensinar a construir a vara, vender a vara, a achar o peixe. É um processo, não é uma coisa isolada. E foi fazendo essas mentorias que eu comecei a identificar padrões de comportamento em alguns empreendedores, e eu vi assim, cara, para microempreendedor o rolê é totalmente diferente do que para o empreendedor, para uma empresa grande. Claro. E a galera tenta pegar essa teoria das grandes empresas, né, e aplicar ao pequeno micronegócio, o que não faz o menor sentido. Choca. E a gente estava vivendo um momento onde tudo que você juntou de dinheiro aqui, você tem que aproveitar e já reinvestir, viver alavancado o tempo inteiro. Isso para uma empresa grande que tem um lastro, tem investidor, é uma coisa. Para a pessoa que é só ela que está ali, não faz o menor sentido, ela quebra muito rápido. Por isso que na cidade de São Paulo, 77% das pequenas empresas, microempresas que abrem num ano, fecham uma porta. No primeiro ano de vida. Quase 80%. É muito alto. É muito alto. Não é? E eu entendo que esse percentual é ali altíssimo, mas não por oportunidade, nem por espaço. É justamente da qualificação de como conduzir essa gestão, né? Isso. Que é o que você foca muito. Exato. E aí, nesse passo a passo, aí eu fui vendo, cara, como é que eu vou fazer eles preencherem? Aí eu criei a apostila primeiro. Tá, mas deixa eu entender. Como surgiu hoje a empresa que chama Worklover, né? Ela surgiu dessa motivação tua, isso eu já entendi. E qual que foi o primeiro produto que você lançou? O primeiro produto... Porque hoje você considera uma empresa de educação, não é? 100% educação. O primeiro produto da Worklover, ele foi o Código do Empreendedor, que foi o meu livro, que eu escrevi para virar um e-book para captar cliente para vender um curso online. Aí que veio a ser quem? O Método P. O Método P eu construí a apostila. Porque eu falei, o cara precisa responder tudo. Como que eu vou pedir para alguém fazer um plano de negócios, me falar que capital de giro, não sei o quê, se ele não sabe quais são os dados? Viram dados subjetivos. Eu percebi que a forma de construir os dados que compõem o plano de negócios é que estava errada. Porque não adianta eu ensinar a teoria para ele se a ordem dos fatores altera o produto nesse caso. Porque não adianta eu construir um plano financeiro se eu não sei qual é a minha estrutura organizacional, quais são as funções que eu vou ter que desempenhar dentro da minha empresa, quanto tempo eu tenho que dedicar a cada função, para saber qual é a minha capacidade máxima produtiva de tempo disponível para desenvolver um produto ou serviço ou executar aquele serviço. Isso antecede o P de planejamento financeiro. E tudo vem se encaixando. Não adianta eu saber quanto eu vou ter de liquidez se eu não planejei lá atrás quanto que eu quero ter no meu bolso. Será que a minha capacidade máxima de produção, sendo vendida a X, vai gerar um lucro líquido que atende à minha necessidade, meu objetivo aqui? Ou será que não? Porque aí, senão, eu vou me sentir um cachorro correndo atrás do rabo o tempo todo e vou desistir.
Então, tem que estar conectado ao meu propósito, ao meu plano pessoal, quanto eu quero ganhar dinheiro, em quanto tempo para fazer o quê. Então, são passos que eu preciso construir. E esse era o código. Não, esse era o método P. O método P. O código, eu falo que é a base do empreendedor. É como se eu tivesse uma árvore, a árvore é o método P, e as raízes aqui, que é o que sustenta a árvore, é o código do empreendedor. O código do empreendedor, eles são as ferramentas que esse empreendedor tem que ter dentro dele para se manter resiliente, para se manter focado, para se manter autoconfiante. Então, você quer que eu fale um pouquinho do código? Pode. Foi o primeiro, Era uma das não minhas é? perguntas. Ok. Bom, o código do empreendedor. Onde começa, né? Começa no sucesso. Todo mundo faz alguma coisa para alcançar o sucesso. A questão é que o que é sucesso para mim é diferente para você, é diferente para cada um. Se eu não tiver muito claro o que é sucesso para mim, eu nunca sei que eu alcancei ele. E eu sempre vou viver frustrado. Então, determinar o que é o sucesso para mim é muito importante para que eu prossiga. Esse sucesso, ele tem que estar conectado ao quê? Ao meu propósito, né? Que é um conjunto com a minha base de valores aqui, mas é assim, para que eu estou aqui? O que eu vim fazer aqui? O que eu quero deixar aqui? Eu tendo esse propósito, e esse propósito geralmente está conectado com alguma coisa que eu já vivi. Eu tive uma situação muito legal com uma aluna que ela não sabia qual que era o propósito dela, mas ela fazia essa coisa de RP, de apresentar pessoas e tal. Claro. E aí, depois, investigando um pouquinho nas perguntas, ela foi percebendo que o propósito dela era esse, porque ela tinha um pai que foi engenheiro maravilhoso, incrível, ela já perdeu o pai. E só que ele nunca conseguiu crescer na vida, porque ele não se conectava com as pessoas certas, nunca estava nos lugares certos, então ficou ali. Então, ela tem isso lá dentro dela. Olha o propósito dela. Na verdade, não é ajudar o outro, é ajudar o pai. Sim. Então, isso, diante das adversidades, pode acontecer o que for. Essa mulher vai se manter nesse caminho. É como para mim, pode acontecer o que for. Eu vou continuar ajudando as pessoas a empreender, a serem independentes, a confiarem nelas, que eu acho que é o que mais importa. Aí você estabelece as suas metas, né, que nem eu falei, e você tem que ter autoconfiança, você tem que ter o foco, por quê? Porque se você não souber exatamente onde você quer chegar, Alice... Qualquer caminho serve também. Qualquer caminho serve, que a Alice, no País das Maravilhas, ensina a gente. Então, o foco, ele é fundamental para que você chegue. Não adianta eu ser resiliente se eu não sei para onde eu estou indo. Eu vou ser resiliente o quê? Uma hora eu estou sendo resiliente aqui, outra hora ali. Eu não consigo me manter firme no propósito, né? Então, aí, depois disso, o que vai acontecer depois que eu estiver focado? É aqui que eu tenho que ir, eu vou. Vai vir seu pai, sua mãe, seu marido, seu filho, todo mundo, e vai falar assim, por medo de que você se frustre, às vezes é o amor negativo, Claro. por medo que você não vá se frustrar ou alguma coisa, ai, não faz isso aí não é bom. Vai lá, vai estudar para concurso público, né? É melhor. É seguro. Você vai ter segurança, mas essa é a segurança que ele quer que você tenha para a tranquilidade dele, não para você se realizar. Não é que ele não quer que você se realize. Tem muito isso, sabia? Infelizmente é a maioria. É verdade. A família você acha muito, mas muitas vezes a família ela te prende ali. Te anula dos seus Por sonhos. conta das crenças dela, para não repetir. Então, eu falo que você tem que remover a negatividade da sua vida. Porque nós somos um país muito novo quando você fala em empreendedorismo. Muito. É um país que até aí os anos 80 está vivendo, não é? Debaixo de uma ditadura quase. Então a gente está aprendendo. Tá. Ainda bem que você tem grandes exemplos aí, mas precisa se falar muito mais nas escolas. Até esses dias, até 15, 20 anos, nem se falava em empreendedorismo no curso de administração. É verdade. Não é? Pouquíssimo tempo. Não se falava. O cara se formava em administração para quê? Para ser... O foco dele era ser executivo de uma grande empresa, de um banco, de uma Petrobras, é isso. Não é? Hoje você já tem cursos de graduação em administração para quem quer empreender, né? Não para quem quer só ser executivo. Claro. Né? E eu entendo que o papel da faculdade, da academia, precisa trazer esses dois lados para que ele tome a decisão, né? A gente só sabe que é bom quando a gente experimenta as duas afinidades. Então, eu entendo que precisa oferecer esses dois lados. Inclusive, tem faculdades hoje que tem curso de... Algumas, né?
tem curso de tecnologia e empreendedorismo. Você tem direito, tem empreendedorismo. Então, são poucas. Mas é fundamental em qualquer área. Depois dá tempo a gente volta nesse tema do código, mas pegando o gancho da questão do empreendedorismo, não só na faculdade, agora o meu próximo passo é criar uma política pública, que eu estou bem conectada lá com o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e tal. Para quê? Para que as empresas, no processo demissional delas, considerando que as pessoas demoram uma média de 1 ano e 3, 1 ano e 6 meses para se recolocar no mercado, elas vão fazer o que esse tempo? Claro. Vão empreender, certo? E aí, se ela empreende sem nenhuma orientação, o que acontece? Ela quebra, perde o fundo de garantia dela, processa a empresa, porque é o último recurso que ela tem, ou ela aceita um subemprego, começa a ganhar menos, gera um impacto econômico negativo. A hora que eu pego e dentro do processo demissional eu consigo dar para ela uma pequena educação para que ela possa empreender, seja neste período ou para sempre, né? Você pode ajudá-la a poder se emancipar, pode virar um fornecedor da sua empresa, Excelente. porque ela já conhece os processos da sua empresa. E aí você gera um impacto econômico positivo. Para trazer isso para a cabeça dos empresários, eu tive que ir em números, né? E que eu falo, né? Contra dados não há argumentos. Então, a gente viu que a última pesquisa do Ministério da Justiça do Trabalho, a gente teve 1.745.255 processos executados. Desses, 76%, ou seja, quase 1.400.000 procedentes. 39 bilhões quase pagos em processo trabalhista. Nossa, quando você pega que 39 bi e divide por 1.400.000, dá um isso. ticket médio de R$22 mil por cabeça. Aí fica mais fácil convencer, né? Não, excelente lógico. Uma loucura. Então, em vez de vamos mitigar esses processos, né? Vamos mitigar a possibilidade de chegar nesses processos através de números. E falar assim, além de parar de gastar tanto, eu crio um impacto econômico positivo na sociedade, o que vai aumentar o consumo, inclusive, para a sua empresa. Né? Então, esse é o meu próximo passo dentro a Work Lover, ela tem essas duas frentes. Educação antes do crédito e processo demissional das empresas. E há quanto tempo hoje tem a empresa? 3 anos. E quais são os números da empresa hoje? De Da- impacto? Quais são os números da Tá. Work Lover? Hoje a gente tem mais ou menos... a gente reduziu a parte de venda de curso e essas coisas porque eu entrei na política pública com o governo do Estado para colocar isso como obrigação antes do crédito. Então, eu estou atuando dentro do piloto com o Estado. Aí a gente ficou em 4.000 impactos até agora. Tá? A gente já podia, se eu tivesse continuado só vendendo o curso, já teria passado a marca dos 6, 7 mil impactos. Mas por que eu quero isso? Eu queria dar o piloto para o governo testar e falar assim, eu quero isso. Dentro desse piloto com o governo do Estado, a gente provou que das pessoas que fizeram 35% não aceitaram o crédito, falaram, desistiram, não quero mais tomar crédito, eu fui educada aqui, vi que eu não preciso ou que eu vou me enforcar com esse dinheiro. Né? E 40, deixa eu ver, das pessoas que aprovaram, o crédito, 35% desistiu. Peraí que me fugiu um número, mas eu já vou lembrar. Eu quero que você fale um pouquinho mais dessa política pública daqui a pouco. Só que antes eu queria te fazer uma pergunta. Posso? Pode. Eu queria te fazer uma pergunta. Porque você deu um dado de mortalidade das empresas. Né? Acho que a maioria das empresas aí antes... eu acho que 80% não sobrevive ao 5º ou 6º ano. Não, primeiro ano. Primeiro ano, né? Primeiro ano. Pior 77% na cidade de São Paulo, primeiro ano. Qual que é o principal fator para você, para que essas empresas para que elas sobrevivam? Adorei essa pergunta. Qual que é? Não para que a gente tem um monte de fator para que essa empresa ela acabe, mas qual que é o principal fator que você acha para que esse cara sobreviva? Vamos lá. Passe desse primeiro ano e passe do 5º ano, que seria uma marca aí, não é? Uma marca mais aceitável, né?
Uma marca de consolidação. De vamos dizer consolidação. Porque aí você passa o quinto, sexto ano, já fica um pouco mais difícil. Né? Tá, eu gosto de falar em cima de dados, né? Porque aí a gente fala com mais convicção. Então, quando eu fui procurar para dar lastro, para justificar o trabalho da Worklover, eu não encontrei esses dados. Não existe no Ministério, não existe em lugar nenhum esses dados estudados. Só a cidade de São Paulo eu encontrei com esse dado da mortalidade no primeiro ano. Se você pegar e tentar entender qual é o cruzamento entre número de empresas que abrem e fecham pelo mesmo CNPJ, não existe. Eu tenho, assim, do número de empresas que abriu, X empresas fecharam, mas não são as mesmas. Então, eu não sei qual é o tempo desta empresa. Não existe ainda esse dado, tá? Do número de empresas abertas e fechadas, independente de qual empresa é, eu tenho essa taxa de mortalidade. Muito se vê na pesquisa do Sebrae, da GEM, né, que são dados que a gente tem mais consistentes aí do mercado, que o capital de giro, a falta do capital de giro e a não ter plano de negócio são os maiores... São os líderes aí na quebra da empresa. Aí isso me botou uma pulga atrás da orelha, que eu falei, como é que o cara sabe o que é capital de giro para responder que o capital de giro ferrou ele? É falta de saber gerir o caixa, né? Ele nem sabe o que é caixa. Então, o maior problema que a gente identificou com dados mesmo, tanto que a gente mudou o curso agora e ampliou ele, é não saber o que ele tem de receita e o que ele tem de despesa. Nem em número absoluto e nem uma venda do produto tal no valor tal. Uma venda do produto tal no valor tal. Ele não tem conhecimento dos dados básicos de educação financeira, não é? Da empresa dele. Nada. Ele mistura a conta. Ele pode ter o mesmo dinheiro na conta física, jurídica, ele é informal, enfim, mas ele tem que saber separar aquilo. Eu brinco que o primeiro centro de custos do microempreendedor não é operacional, administrativo, é profissional e pessoal, né? O que é conta pessoal e profissional. Para ele, inclusive, saber entender isso, mas o que mais me chocou foi ele não saber o quanto ele fatura. Ele não sabe o quanto ele vende. Esse é um grande problema. A gente conversa sobre isso, é um grande problema das empresas e é um grande problema dos casais. Né? Também. Porque hoje, as maiores razões de discussões, separações, é a parte financeira. É verdade. Porque o casal não sabe quanto fatura e não sabe quanto gasta. Sim. Não é? A maioria. E aí você consegue se planejar se você não sabe o quanto de liquidez você tem? Não é? Você sabe onde tem que apertar o parafuso? Você sabe que remédio... Você chega no médico e fala assim, doutor, eu tô com dor. Aí o cara vai lá e te dá um remédio para um Doril. Só que você tá com dor no fígado. Pô, não é um Doril que eu tenho que te dar, eu tenho que te dar um negócio aqui pro fígado, um remédio específico para cá. Então você tá com dor. Dor de quê? Então, é a mesma coisa do empreendedor. Eu estou faturando... não está sobrando dinheiro na conta. Por quê? Você está faturando pouco ou você está gastando muito para o que você fatura? O que você fatura, os produtos que você mais vende, eles têm uma margem boa, só que você acaba gastando em estoque em produtos que não te dão liquidez. E aí você não faz um mix de produto interessante, mas porque você desconhece os números. Então, o maior... Isso eu te falo assim, com toda a certeza do mundo, tá? Não por mim, pelos estudos. O maior número, o maior dado, né, que influencia... que influencia na quebra das empresas tão rápido, é não conhecer os dados básicos da sua empresa. De receita e despesa. Básico. Eu imaginava que fosse isso mesmo. Né? Isso vai impactar no capital de giro. Porque isso vai impactar no plano de negócios. Não adianta você ter pessoas boas, produto bom, uma ótima ideia, se você não consegue gerir seu caixa. Concordo. Caixa quebra empresa, não existe. Eu entendo que essa questão de gerir uma empresa, pequena ou grande, é sistêmico como o corpo humano. Não adianta, cada órgão é importante, senão vai dar pau. Entendeu? Eu sei que essa é a porta de entrada, mas enquanto eles não entenderem que cada órgão ali precisa ser feito com cuidado, ele precisa conhecer, aí você fala, pô, mas o empreendedor é pequeno, ele não tem equipe. Mas o empreendedor, ele se vira, ele aprende, vai lá. Hoje em dia, a nossa cabeça,
Antigamente, a gente tinha uma habilidade. Hoje, obrigatoriamente, a gente busca ter várias, né? Fluxo de caixa quebra empresa pequena, grande, gigante, É, qualquer claro. uma. Não existe. Claro. Se você não souber lidar com aquilo, não dá. Hoje eu falo, não entro em nenhuma sociedade se eu não tiver o controle financeiro ou alguém meu lá. Não dá. Não Sim. dá, porque quando você menos espera, Ser bem cuidadoso com isso. dá de fato. problema. Entendeu? Você tem que conhecer para você tomar qualquer tipo de decisão. Mesmo que você, muitas vezes, tem uma empresa, por exemplo, lá em Paraisópolis, que é um restaurante, que tem 8 anos já. Cara, é óbvio que dá lucro, né? Senão estava 8 anos Claro, operando. claro. A questão é, vamos fazer ele dar mais lucro? Vamos saber o quanto realmente ele te gera de lucro? E aí a gente consegue focar no produto que dá mais lucro, né? Tirar aquele que faz sangrar a tua empresa e ir otimizando o mix de produto. Então, primeiro a gente determina aí, faz um mapeamento que é o que a gente chama, um produto novo, né? Que a gente tem que chamar babá do empreendedor, né? Que é justamente todo dia eles têm que preencher quanto as Não, você tem uns nomes legal. ótimos. Babá do empreendedor, código do empreendedor, não é? É, o código do empreendedor, a babá, o sócia Tá por um certo, dia. você Sócia tem por um dia é tem genial. tem que ter esses nomes, tem que... Mas o sócia por um dia, você sabe quem foi que começou ele, né? Ah. Eu só Adaptou. adaptei ao feminino, né? Foi o Caíto. O Caíto, ele tinha um programa que chamava Sócio Sim. por um dia. Que legal. E aí eu falei, legal, já que tem o sócio, eu quero a sócia também. Tá ótimo. Já que a Cris Arcângeli, ninguém fez, eu vou fazer. A Carol Pfeiffer, ninguém Legal. pegou a ideia, eu vou fazer. Que Ô, ótimo. Paula, o teu background agora, não a sua mão na massa que é empreendedorismo, o teu background, você é da área de comunicação, de gestão. No que você se formou? Porque você, de fato, tem multi-habilidades, você passou por grandes empresas em setores, departamentos diferentes. Então, conta um pouquinho como é que você se preparou, o que você estudou Tá. para você ser a pessoa que você se tornou hoje. Obrigada. Inclusive, acabou de vir de Harvard, né? Que eu tô vendo. Ai, Ou seja, que bom que você não achou que era Hermès. Porque não é de Porque Harvard. a tua jornada, obviamente, agora é intensa de estudo, mas para você chegar até aqui, você também fez um caminho. Na minha época lá de escola, faculdade, enfim, a gente era muito condicionado a falar assim, quem é você? E você tinha que ser alguma coisa clara para a pessoa entender. Eu sou médico, eu Legal. sou advogado, eu sou não sei o quê. Eu nunca me encaixei numa caixa. E isso me incomodava, porque o mercado não funcionava assim. Né? Tanto que em um livro que eu fui coautora agora, eu brinquei, você é do tamanho dos seus sonhos. Eu até brinco, Deus me fez com 1,81 m de altura para ficar... Porque é para eu me desafiar mesmo, né? Maravilhoso. E eu entendi que eu não ia caber em lugar nenhum. E quando você tenta caber em algo que é muito menor do que você, ou simplesmente não tem, você se fecha demais. Hoje, o mercado hoje te possibilita ser mais. Mas, enfim, em relação à minha trajetória, eu vim sendo plural esse tempo todo, mas achava que odiava matemática. Quando eu vejo que a matemática é a melhor coisa do mundo. Com certeza. Desde que faça sentido para você, né? Se você me mandar calcular o Pitágoras, não sei o quê, eu vou falar tchau. Vou embora. Agora, a matemática que faz sentido, quando eu descobri que eu conseguia convencer pessoas das minhas ideias através de dados e números, isso ficou lindo. Isso eu aprendi no Itaú. Legal. Né? Com um diretor que foi incrível para mim. E ele falava, ele queria apresentações, eu tinha ideias legais, mas não conseguia. Ele assim, Paula, traz dado, traz dado. Eu amo esse cara até hoje, porque ele é que me colocou que eu era uma pessoa de humanas que amava números, né? Que eu virei apaixonada por números. Onde eu aprendi finanças. Finanças, eu fiz um MBA em marketing. Acho que eu vou espiar. Vai, Eu fiz... faz parte. Faz parte. Eu fiz um MBA em marketing na ESPM e eu ainda não tinha entendido minha habilidade com números até então. Foi quando eu tive que voltar para Santos e assumir a transportadora, né, que era minha com meus irmãos, eles que começaram, eu entrei depois, só que ela teve uma alavancagem financeira muito grande e aí acabou que eles passaram nos concursos que eles queriam e eu fiquei lá. E eu demorei 2 anos para reerguer essa empresa que estava quebrada.
quebrada. Não porque não tinha venda, mas porque a gestão estava ruim. Então, assim, todo o meu aprendizado foi empírico. No que tange ao empreendedorismo, especialmente a área financeira. Se você me perguntar se tem formação em finanças, zero. Só a matéria que eu tive, finanças avançadas, lá no MBA, foi uma matéria de 2 meses. Fora isso, foi prática. Então, eu comecei a perceber o que a gente tinha um ótimo faturamento, só que eles pegaram e financiaram capital de giro lá, eles pegaram caminhões, lastrearam para levantar capital de giro para pavimentar o terminal. Uau. Só que aquele terminal pavimentado não me gerava lucro. O caminhão passava em cima, era ótimo, me economizava pneu, mas, nossa, esse custo de depreciação era muito longo. Não dava certo. Então, eu perdi todo o meu ativo para levantar um capital, para imobilizar numa coisa que não me gerava receita direta. E foi esse aprendizado que me ensinou o que eu preciso levar hoje para o Banco do Povo. Não adianta eles emprestarem dinheiro para pessoas, sendo que eles cobram as pessoas, o microempreendedor, até R$21 mil de capital de giro, começa em 8. No primeiro empréstimo é 8 mil. Então, uma pequena empresa vai lá pegar 8 mil reais de capital de giro. Ele vai fazer. Só que eu tenho que, até 2 meses, levar o porquê que eu peguei esse dinheiro. Eu tenho que levar a nota fiscal da geladeira, do que eu comprei. Claro. Como é que eu vou gerar caixa, vendas, faturamento se eu vou imobilizar esse capital em algo que não me dá receita direta? Faz o menor sentido. Claro. Então, foi esse aprendizado empírico que me deu muita base para isso. Na clínica de estética, eu vi o quê? Que se eu não parcelasse para o meu cliente, eu não conseguiria... O serviço tem uma margem grande. A pessoa que paga 8 vezes, ela paga 12 daquela parcela. Então, eu viro para o empreendedor e falo, para de antecipar cartão, pelo amor de Deus, que a margem que come é brutal. Tem gente que paga 22% de antecipação. Que isso? Né? Sem perceber. Vendi R$100, entrou 78. Tranquilo. Pelo quê? Uma loucura. Parcelou em 10. Então, aí fala, não, cartão é ruim, cartão é ótimo, desde que bem gerido. Sim. Claro. Né? Desde que eu saiba que negociar, eu proíbo. O pessoal de antecipar... Desculpa, maquininhas, mas essa é real. Eu proíbo eles. Depois, quem sabe, futuramente, eles te deem mais lucro, mas hoje não. Eles precisam sobreviver. É isso. A gente precisa ajudar eles a sobreviverem, a crescerem. O dinheiro tem que entrar para capital de giro, para me dar fôlego, que eu brinco com capital de giro. É o colchãozinho de dinheiro que você vai deitar em cima e você não vai mexer. A hora que tiver aquele dinheiro lá, é zero. Você não pode mexer naquele dinheiro. Né? Para quê? Para eu poder parcelar mais para o meu cliente sem precisar antecipar. Né? Eu aumentar o meu ticket médio, colocar mais produtos na mesma cesta. Isso eu aprendi na Geolaser, vendendo depilação a laser. Então, você me perguntou da pluralidade do meu conhecimento. Eu sempre fui generalista, né? Achava isso péssimo. Hoje eu vejo que dentro dessa geração que a gente vive, é uma das coisas... É valorizado. Na minha geração não foi. Sofri muito com isso. Até entender que eu não cabia em lugar nenhum e que eu tinha que dar graças a Deus por isso. Porque não era para caber mesmo, porque eu ia fazer algo diferente. Muito bom, incrível. Só trazer uma curiosidade em cima do que você disse, essa pluralidade que nós temos de atuação. Não sei se vocês já ouviram falar do termo que chama job crafting. Já ouviu falar? Isso saiu na Startse, né, que é uma boa referência de negócios aqui no Brasil. Olha que legal. O job crafting trata-se de uma forma de que os funcionários personalizarem os seus próprios cargos e para torná-los mais alinhados, interessantes e com habilidades que tenham mais a ver com esses colaboradores. Juridicamente, eu não sei qual é o impacto disso. Eu só estou dizendo a minha parte aqui, que eu acho super bacana. Por quê? Exemplo, a Mel trabalha com comunicação, mas eu também trabalho com BI. E a partir desse momento, eu sou uma pessoa que tem afinidade com growth, tenho pessoas que trabalham com cultura, RH e dados. Então, a partir do momento que o colaborador diz o que ele gosta, o que ele tem afinidade, o envolvimento que ele coloca no trabalho e a satisfação de carregar esse título é enorme. Eu achei isso genial. Então, chama Job Crafting e saiu há 1 mês e pouco lá na Startse. E eu acho que a tendência juridicamente, precisa entender como é que vai funcionar isso, mas a tendência você aproveita as habilidades das pessoas. Eu acho que quanto mais você aproveitar a habilidade e ela tiver prazer em fazer aquilo, a gente só tem que entender que
na maioria das vezes, você não vai estar fazendo o que você gosta, você não está tão motivado para aquilo. Claro. Né? E não pode ter braço curto também, que não vai curtir isso. Mas você sabe que... Nossa, eu achei incrível isso. Minha cabeça já pipocou aqui você falando. Porque eu tenho alguns casos na própria Worklover que isso se encaixaria muito bem. Eu acabei de falar, você não pode botar ninguém dentro de uma caixa. Assim. Então, ele observando a empresa, como você melhor pode contribuir aqui? Claro. Né? Nossa, sensacional. Isso é o princípio básico do empreendedorismo. Tem uma empresa que eu dou consultoria, que tem uma pessoa que é da recepção mesmo, ela está há 26 anos na empresa. Eu falei assim para o CEO, eu quero eleger uma pessoa aqui para ser uma pessoa de cultura e disseminação de pessoas. Ele, quem? Quem da comunicação, diretora? Eu falei, não, a menina da recepção. Ela fala com todo mundo, ela sabe de todo mundo, ela puxa no pé, ela traz brigadeiro, ela faz tudo que você possa imaginar. Qualquer coisa que eu preciso levar de comunicação nessa empresa, eu digo, Rosa, é contigo, filha. Porque ela é uma disseminadora de cultura. E aí ela percebeu que ela tinha um trabalho muito mais importante do que só ficar na recepção. Né? Não, é demais, fantástico. Ela é maravilhosa. É perfeito. Você sabe onde eu vi isso? Agora eu lembrei, fazendo o relatório do Estado, eu vi que eu tive a pessoa lá que fazia os agendamentos das mentorias. Ela fazia o contato com o pessoal, só que ela também fazia a primeira mentoria, que era de captação de dados. E não sei o quê. E não existia uma caixa para a gente colocar ela. E aí a gente criou um cargo lá para ter ali. Né? E foi exatamente isso. A gente pegou, na verdade, as habilidades ali, as atividades que faziam sentido estar juntas e que aquela pessoa meio que a gente olhou e falou, ela desempenhou legal isso aqui, vamos manter, né? E eu achei sensacional. Acho que é um grande... Na verdade, é uma coisa que é praticada, só que a partir do momento que ela não está dentro de um rótulo... as pessoas têm insegurança em fazer. A partir do momento que o Start se coloca lá, assim, olha, nós temos o job crafting. Nossa, todo mundo agora vai fazer job crafting. Claro, exatamente. Paula, me fala um pouquinho hoje do cenário atual da Worklover, me fala um pouquinho desses projetos que você agora se envolveu e eu acho que já faz parte aí do seu propósito, né? Do sonho aí do futuro, como que você enxerga aí a Worklover daqui a uns anos. E atualmente esses projetos que você tem feito aí nas comunidades de Paraisópolis e outros junto com o governo do estado. Legal. A Worklover, ela não nasceu com desenho pronto, né? Eu não acordei um dia e falei, nossa, eu quero criar uma empresa para reduzir a taxa de mortalidade de microempresas no Brasil. Ela foi acontecendo, ela foi se moldando. Ela, na verdade, por quê? Porque eu criei uma bagagem para isso, eu tive um episódio, tanto de competências, habilidades, como financeira, que me permitiu fazer isso. E aí eu falei assim, eu preciso encontrar esse caminho. E uma das coisas... Olha, eu vou falar uma coisa que eu nunca falei aqui, tá? Uma das coisas... Ninguém tá vendo, fica tranquilo. Tá ótimo. Agora não. Uma das coisas que sempre me incomodou, porque muita gente me pergunta, Paula, como que você... eu não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer para empreender? Eu falei, cara, muito mais fácil para você. Você não tem o que perder. Você vai arriscar. As pessoas acham que é o contrário. E não é. Então, eu me coloquei num cenário para viver isso. Eu me coloquei nesse cenário onde eu queria aplicar praticamente em pesquisa e desenvolvimento esses 3 anos que eu venho vindo na empresa. Eu banco absolutamente tudo o que eu faço. Só que onde vai ter... tentei vender uns cursos online, fiz alguma coisa, entrou um dinheiro, tá? Não foi assim, né? Mas perto do que eu invisto, nem se compara. E eu estou investindo nisso, mas uma das coisas que, inconscientemente, assim, eu acho que eu tenho é a coisa da necessidade de chegar perto do água batendo na bunda. Sim. Para ver o que eu posso fazer a mais. Entende? É para enxergar o que eu não consigo enxergar. Porque se você não adianta, você não consegue enxergar coisas que você não você não vive aquilo. Eu também tenho um pouco dessa, que eu já falei isso daí. Eu me incomodo quando eu estou muito cômodo. Isso é verdade. Eu fico ansioso. Você falou eu disso. Já prefiro do ambiente um pouco mais estressante. Eu, como estou muito cômodo, eu começo a ter crise de ansiedade quando eu estou
Quando eu não vejo... É o contrário. Não Amantes do cortisol, é isso, vocês dois aqui? Não, eu amo. Olha, eu vou te falar que fazer na o minha clube, época do amantes do sabático, cortisol. eu achei que eu não ia aguentar. Gente do céu, descobri que eu sou ótima não fazendo nada. Maravilhosa. É que eu falei, cara, eu tô muito nova. Não dá pra eu parar. É isso aí. Né? Não, eu não sei, eu não consigo muito, mas... E eu não... Você já tentou? Cara, a gente é bom em tudo que faz, é incrível. A gente que é muito assim, é bom em tudo que faz. É mal de Paulos. Exatamente. Mas, então, e aí eu me coloquei nessa situação. Ai, Paula, você tem investidor? Não. Paula, tanto que vocês me viram falando na hora que eu entrei aqui, né? Falei, nossa, será que eu devo fazer isso? Fazer um pitch, não sei o quê? Nunca me coloquei nessa situação. E isso me incomoda um pouco, porque me impede de... Eu acho que eu me limito a... Eu acho que eu alcançaria lugares muito maiores se eu não tivesse esse limitador, que é ter o conforto financeiro. É uma loucura o que eu estou falando. Mas é fato. Real. Isso é fato. Então, eu estou fazendo, isso vai ser certamente um tema de palestra futuro. Vou vir aqui no podcast daqui a um ano e vou contar para vocês. Porque agora eu estou bem no limite. A gente conseguiu gerar um processo... esse piloto que eu fiz para o governo do estado, aí vieram outras empresas também, a Coursera, a Besouro, a Aliança Empreendedora, eles estão fazendo um termo de referência, virou o Qualifica Empreenda, vai ter uma licitação, gente, não tem interferência nenhuma com o governo. Funciona como que é esse projeto? Qualifica Empreenda, você precisa receber educação antes do crédito. Perfeito. Tá, vamos lá. Eu quero R$5.000 para abrir uma empresa. Tá. E onde que eu procuro isso? Você vai procurar isso no Qualifica, né? Que é o site. Qualifica.sp. Eu vou pegar o site, depois eu coloco para vocês colocarem aqui no rodapé. Perfeito. Mas vai ter em maio agora, vai ter uma nova inscrição ficha. de turma. Preenche um formulário. Esse formulário, no piloto, você escolhe, que ainda tem a segunda etapa do piloto agora. Você escolhe para quem que você quer ir, que curso você quer fazer, que tem mais identidade com você. Aí eu sou obrigado a participar de um curso. Você é obrigado a concluir o curso. Quantas horas esse curso? 24 horas, mais ou menos, online, só que você tem que participar também das mentorias individuais. E aí, se eu for aprovado... Se você for aprovado, você pega o crédito. Tá, e onde entra o Worklover nesse meio? Em absolutamente toda parte do processo. Não. A metodologia do Worklover dentro do Qualifica. A pessoa recebe, faz a inscrição, aí ela vem para Worklover, ou o parceiro em questão, no piloto. Aqui é o Worklover. Até o Sebrae vai participar desse segundo piloto. Então a gente está falando de muita gente. Muita gente. Quantas pessoas? Olha, eu acho que essa primeira licitação, eu não sei. Eu sei que tem gente. uma meta do governo aí que é para 30 mil pessoas, mas não sei se já na primeira licitação eles vão fazer algo tão grande. Bacana. Né? A minha falta de experiência com licitação, aí para competir ali, eu entrei num negócio com uma empresa que já faz licitação, para eu começar a participar de pequenas licitações para já deixar o meu cadastro certinho, tudo bonitinho, para na hora que chegar eu não ter problema, né? Mas esse é onde eu gostaria de concentrar. Tem um monte de gente que fala, ai, Paula, você não pode concentrar tudo da sua empresa no governo, demora para pagar e não sei o quê, não sei o quê. Falei, cara, eu não consigo ter muitos focos agora. E o meu objetivo é conseguir transformar o modelo de tomada de crédito. Né? Eu quero que esse modelo seja tão bom que todos os bancos façam isso. E hoje eu faço. Onde nasceu isso? No G10 Bank, em Paraisópolis. Que é esse G10 Bank? É o banco do G10. O G10 é o Gilson Rodrigues que criou na época da pandemia, que eles começaram a estimular o próprio negócio dentro da favela. De Paraisópolis. Ele criou um banco lá, é isso? Não, o banco nasceu agora faz um ano. Tá? Esse projeto dele, se eu não me engano, vem desde 2019. Mas hoje tem um banco. Hoje tem um banco. Tem agência lá? G10 tem uma agência, chama G10 Bank. Legal. Lá só? Lá. Só lá, mas vai para... O que é G10? É o grupo das 10 maiores favelas do país. Veio da ideia da onde? Do G20. Tá. Né? E aí só Paraisópolis tem um consumo de 800 milhões ano.
interno, que circulam ali. Então, nada mais justo, né? Só que a ideia do G10 é trazer produtos e serviços ali que ajudem a comunidade. Então, por exemplo, se eu der... Aí a gente criou o projeto Donas de Si, para o crédito Donas de Si, Muito bom. que eu comecei a fazer no ano passado. Eu falava assim, Gilson, deixa eu aplicar um negócio aqui para ver, para provar que funciona, Gilson. Que foi dar educação para mulheres antes de tomarem o crédito. Como estava nascendo o G10 Bank, falei, vamos fazer essa linha aqui associada à metodologia. E fizemos a primeira com um empréstimo, né, para a gente acompanhar. E aí agora cresceu, a gente já fez a outra turma maior, que agora 6 meninas pegaram crédito, e a gente já tem as inscrições agora para a turma de maio. Então, seu objetivo é hoje ser o braço educacional de capacitação desses programas de crédito do governo do estado ou governo federal, que seja. Da onde emprestar dinheiro para microempreendedor. Ou até, quem sabe, bancos privados. Claro. Esse é meu objetivo final. Não é? Porque hoje o banco privado ele empresta dinheiro e ele não tem essa contrapartida, né? Não. Ele só quer garantia, né? Ele só quer garantia. Só que, assim, bancos, fiquem espertos. Ou vocês vêm agora, ou eu vou virar uma fintech. É isso aí. Mas Eu não quero. Eu quero só ser educação. Porque eu acho que quando a gente perde o foco... fintech que a gente está procurando aqui para investir. Aí, tá vendo? Mas eu sou muito focada na questão educacional. Eu não quero que nada me tire do foco do meu propósito número 1. Né? E, às vezes, como um banco, eu posso perder esse propósito. Né, por olhar só o lucro, e eu não quero ter esse viés. Eu quero... a Worklover é uma empresa, sim, não é uma ONG, não é nada disso, de impacto social, né? E hoje a gente vendia cursos online, quem quiser comprar está lá na plataforma, mas... a pessoa vai, faz como uma pessoa do Banco do Povo, vou concluir o processo. A pessoa vai, se inscreve, aí ela faz um curso online, tá? Que as aulas elas pausam automaticamente na hora que a pessoa precisa preencher a resposta do formulário. Eu vi isso, ótimo. Porque a pessoa não escuta por osmose o conteúdo, ela precisa interagir. Tem uma gamificação a plataforma dela. Isso. Porque eu falava assim, gente, como é que eu vou ficar do lado da pessoa para ela preencher certinho? Era a minha maior preocupação. Então, a gente colocou assim, essa base de dados toda vai para o banco de dados da Worklover, que hoje transforma isso numa inteligência artificial em um plano de negócios e entregue numa mentoria individualizada para a pessoa. Só que... E a gente aí faz o acompanhamento de 3 meses pela babá do empreendedor depois, com os gastos e tudo mais. Só que quando a gente está reunindo esses dados todos, eu também vou ter informação para mensurar a pesquisa do que realmente é importante para o empreendedor. E não ficar entregando cursos, informações... com bases hipotéticas do que eu acho que é bom para ele. Eu vou ter dados para entregar o que realmente ele precisa. Né? Eu acho que essa é a maior missão aí da Worklover. Ótimo. Muito bom. E aí, Mel? Satisfeita? Muito bom. Eu queria saber, antes da gente finalizar, eu pesquisei, você teve num evento agora. Sim. Em Boston, que foi o Brasil Conference, não é? Maravilhoso. Onde esse é um evento que reuniu aí os maiores empreendedores, alguns dos maiores empreendedores do nosso país, não é? Jorge Paulo Lemann, Zanguanais, empreendedoras, cantoras, não é? Ivete Sangalo. Como que foi essa experiência de estar lá, primeiro no berço ali da educação, dentro de Harvard? Eu conheço lá, tem uma energia diferente. Só de colocar isso aqui eu já me sinto mais inteligente. Você acha que você pode mudar o mundo? E pode, né? E pode. Mas como foi essa experiência de estar dentro desse evento? E conta um pouquinho pra gente. Olha, eu sempre brinco assim, um monte de gente, eu faço contato, sou muito bem relacionada, graças a Deus, e nunca ninguém pagou muita coisa para mim. Eu geralmente pago até para os outros, para ajudar. Sim. E tal. A favela foi quem me levou para Harvard. Que ótimo. Olha só. E comprei minha passagem, tudo, mas fui por causa do projeto na favela. Legal. Então, estar ali,
Foi muito incrível. Fui convidada para assistir uma aula, né, de empreendedorismo de impacto social dentro do MBA deles. Foi uma coisa incrível. Inclusive, lá fiz uma conexão com o Michael Shu, que é o professor dessa matéria, e combinei de mandar para ele um artigo científico que eu estou terminando agora, que tem esses dados todos de como as empresas podem colocar no processo demissional delas para ajudar o empreendedor, isso como uma ferramenta para melhorar o impacto socioeconômico de uma nação. E é assim, gente, você troca uma palavra, um insight, foi muito rico aquilo para mim, estar ali, respirar aquilo, viver aquilo. Quem organiza esse evento são estudantes, né, de Harvard e MIT. Foi a 10ª conferência deles, 11ª ano que vem, quero estar mais uma vez. E foi uma coisa muito rica você poder estar ali, trocar com quem pensa, trocar com quem faz acontecer, trocar com as futuras lideranças desse país, possivelmente. Sim. Entender como esse pessoal está pensando, perceber para onde eles estão olhando. E, sim, eles olham para o empreendedorismo como uma das principais ferramentas, né, de desenvolvimento econômico. Então, não tem volta esse caminho. Né? É um caminho onde você, eu, todo mundo, a gente vai ter que ter responsabilidade sobre a gente. Acabou esse negócio de achar que a empresa é responsável por mim, que alguém tem que cuidar de mim, que foi aquele pensamento que eu fui criada lá atrás. Eu desejei isso. Quem cuida da sua carreira é você, não é mais a empresa. Ainda bem, porque é a única coisa que eu sei fazer também. Exatamente. Você sempre empreendeu, né, Paula? A gente precisa ter autorresponsabilidade, e para isso a gente precisa ter autoconfiança, confiar na gente. E só para voltar lá naquele ponto da conversa que eu falei, se der tempo a gente volta, para remover essa negatividade, são as pessoas que tentam dissuadir a gente dos nossos sonhos. Sim. A gente precisa ter autoconfiança. E autoconfiança, gente, não nasce na gente. Não nasce. Quem acha que a autoconfiança é o que desenvolvo em mim, não é. Mentira, isso é balela. Você preciso ter adquire? Não, eu preciso me conectar a pessoas que olham para o mesmo caminho que eu. Se eu tenho a minha família aqui plantando negatividade em mim, ok, deixa e se conecte com outros empreendedores, outras pessoas que olham para onde você olha. Porque são essas pessoas, inclusive pessoas melhores que você, porque são essas pessoas, ou é um cliente que vai falar, puta, muito bom o teu trabalho, ou é uma pessoa que você admira, que vai falar, nossa, você está no caminho certo, ou é um outro empreendedor que vai falar, nossa, que bacana isso que você faz. É isso que desenvolve autoconfiança numa pessoa. São pequenas validações externas que te provam que você está no caminho certo. Só que você só consegue isso se você se colocar nesses ambientes. Enquanto você se mantiver nos ambientes que tentam te tirar disso, você não vai conseguir gerar autoconfiança. E autoconfiança é uma das principais características do empreendedor de sucesso ou de um ser humano que tem uma vida que ele acha digna de ser vivida. Sem autoconfiança, como eu digo, você não atravessa nem a rua. Não tem para comprar uma Coca-Cola, né? Verdade. Não tem, imagina empreender. Verdade. Que bom. Obrigado, Paula. Excelente. Imagina, obrigada a vocês. Eu queria para quem quer saber um pouco mais sobre a Paula Worklover, qual que é o Instagram? Instagram é @paulaworklover. E o nosso site, a nossa plataforma educacional, onde você tem o método P1 e 2, a módulo 1 e 2, que é propósito e plano pessoal, está gratuito lá para quem quiser ter uma ideia de como que é essa interatividade da plataforma, ou definir aquela basezinha, as raízes da árvore do empreendedor, que é saber por que eu faço isso e não outra coisa, por que eu vou abrir uma cafeteria e não uma loja de roupa, e quanto eu quero ganhar, em quanto tempo, para fazer o quê, que vai determinar o lucro líquido da sua empresa. Isso está disponível gratuitamente para quem quiser fazer. Que ótimo. Aí, gente, tudo gratuito e tudo feito com muito carinho, competência pela Paula. Siga-nos também no canal no YouTube, Urban Cowork, Instagram, Urban Cowork, Urban Lounge, que é o nosso espaço lá no aeroporto de Guarulhos. Não é, Mel? Nos ajudem. Isso aí. Curtam os nossos conteúdos, né? Porque isso, na verdade, são os pequenos estímulos, claro. Com certeza, são as validações. Que é sempre positivo, a gente sempre tem trazido muita gente relevante aqui para vocês. Obrigado novamente, investidores VC, Amuri, Cauê, obrigado. Boa noite, gente. Valeu. Valeu, obrigado. Obrigada.